Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa escola dominical nesse domingo. Vamos, em primeiro lugar, orar ao Senhor, pedindo a bênção dEle para esse estudo, para esse dia, que é o dia do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esta manhã. Sabemos, Pai, o quão preciosa, Pai, é esta manhã para nós, estarmos na Tua casa. E agora que vamos ensinar a Tua palavra para o Teu povo, nos dê, Pai, instrução do Teu Santo Espírito, Senhor, iluminação, para que possamos falar de acordo, Pai, com a Tua palavra, não de acordo com o nosso pensamento, com algum pensamento de outro homem, mas que a Tua palavra venha falar aos nossos corações nesta manhã. Que os irmãos estejam atentos a ouvi-la, para praticá-la dia a dia em suas vidas. Abençoe os irmãos que não estão aqui, aqueles que estão em seus lares e aqueles também que estão enfermos, Senhor. Guarde suas vidas para que eles também estejam na graça do Teu amor e sabendo que o Senhor está com eles. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, hoje vamos falar sobre a unidade da igreja. Nós vamos usar como tema o texto básico, Filipenses capítulo 2. Nós vamos dos versos de 1 a 11. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11, um texto bem apropriado, conhecido. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. A princípio, nós vamos trabalhar os versos de 1 a 4, tá? Depois, nós vamos ler o restante do capítulo, até o 11. Assim diz a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, até aí, irmãos, nós vamos ler o texto bíblico para nossa instrução nesta manhã. Então, nós sabemos que no nosso mundo hoje há um individualismo grande entre as pessoas, né? As pessoas vivem para si mesmo, querem realmente, agem em favor delas próprias, né? Então nós podemos olhar no nosso mundo que as pessoas buscam aquilo que é bom para ela, e muitas vezes não interessa se vai ter que atrapalhar o outro, terá que fazer algo contra o outro, mas ela pensa nela mesma, esquecendo das outras pessoas. E como isso afeta a igreja, o corpo de Cristo? Como afeta a nossa igreja, essa ideia do individualismo? Então, afeta como? Quando nós temos pouca comunhão uns com os outros. Quando nós buscamos os nossos direitos na igreja. Quando aqui na igreja eu só vejo aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que a minha família quer. Então começa também a surgir o quê? O partidarismo também dentro da igreja, grupos dentro da igreja. Então, aquilo que meu grupo é bom para o meu grupo, eu vou lutar por isto. Mas aquilo que não é bom, eu não quero para o meu grupo. Então começa a haver também há partidarismo e há o individualismo, há duas coisas. O individualismo luta por si mesmo, né? A pessoa luta por ela mesma, e o partidarismo vai lutar pelo seu grupo em particular. Então temos somente que tomar cuidado com essas duas ideias, o individualismo e o partidarismo, né, que pode haver dentro da igreja. Então, podemos notar, irmãos, então, que Paulo trata aqui na carta de Filipenses de um grande inimigo da igreja, a desunião. Nós sabemos que um reino dividido não pode subsistir.
né? Então a palavra de Deus fala que um reino dividido realmente não pode subsistir. E Paulo, no capítulo 1, verso 27 a 30 de Filipenses, ele diz para aquela igreja: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova e evidência de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Assim podemos então notar aqui que Paulo mostra que eles, a igreja, eles devem manter uma posição de firmeza contra os inimigos da própria igreja. Então a igreja deveria estar unida, em unidade, para lutar contra os adversários da igreja, contra aquilo que vem contra a igreja. Então a igreja deve estar unida. Inimigos externos que viriam contra a igreja, inimigos somente que vêm de fora, inimigos também que vêm do nosso coração, inimigos internos, que vêm do nosso egoísmo. Então nós devemos estar unidos para lutar contra essas coisas. Então isso faz a igreja uma unidade que ela é realmente presente, ela é corpo, ela é unida pelo cabeça que é Cristo Jesus. Então precisamos ter essa unidade na vida da igreja, sempre. Então, nós podemos ver que a demonstração a respeito aqui de Paulo para aquela igreja é a preservação da unidade daquela igreja, né? Então, o versículo 5 fala assim, no capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, podemos notar aqui que Paulo vai usar o exemplo depois de Cristo. O Cristo, ele deixou a sua glória, deixou tudo para vir à igreja, para poder morrer pela igreja, né, vir aqui nesse mundo. Então precisamos notar essas ideias. E quais as evidências que apontam a unidade em nossa igreja? Que evidência que nós temos que aponta que nós temos unidade aqui na igreja? A unidade é um dos meios para quê? Para que os cristãos somente se apresentem ao mundo, para que possamos dar bom testemunho ao mundo. A unidade é algo que realmente o mundo nos vê e fala o quê? Aquela igreja tem unidade. Aqueles irmãos pensam realmente a mesma coisa. Aqueles irmãos vivem o seu dia a dia realmente numa unidade. Eles pensam realmente com a palavra de Deus, eles dão bom testemunho. Então aquela igreja realmente ela é uma igreja que tem unidade. Jesus disse lá para os discípulos, no capítulo 17 de João, versículo 22 e 23, quando ele fala realmente da unidade, ele fala assim no capítulo 17, 23 do livro do Evangelho de João: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja, Jesus disse que para que sejam aperfeiçoados na unidade. Para qual objetivo? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então veja a importância da unidade na igreja, porque o mundo vai nos conhecer por essa unidade. O mundo vai ver na igreja algo que realmente eles não têm lá fora, que eles não têm essa unidade. A igreja tem que ter essa unidade, porque nós somos do corpo de Cristo. Precisamos viver essa unidade todos os dias. Então, a igreja de Filipos, eles eram operosos na obra evangelística, no trabalho missionário. Eles participavam do trabalho do apóstolo Paulo. Eles estavam realmente ali. Paulo tinha um amor para aquela igreja, mas eles tinham dificuldade de viver na unidade cristã. Paulo, inclusive, fala de duas irmãs que estavam com problemas de relacionamento. Duas irmãs que estavam realmente com dificuldade.
de se acertarem. Paulo fala isso. Então, lá no capítulo 4, verso 2 de Filipenses, diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pense concordemente no Senhor. Então, nós podemos ver aqui que Paulo, ele mostra um exemplo de falta de unidade na vida daquela igreja. Que essas duas irmãs não estavam realmente pensando de maneira em concordância com a palavra de Deus, com os ensinos de Paulo, com os ensinos de Jesus. Elas estavam realmente discordando, e isso estava atrapalhando a vida da igreja. Então, podemos notar, irmãos, que realmente nós temos que aprender com esse texto bíblico uma lição realmente preciosa sobre unidade na vida da igreja. Primeiramente, quero mostrar nesse texto os fundamentos da unidade. Quais são os fundamentos da unidade? Em primeiro lugar, nós podemos notar nesse texto, primeiro fundamento da unidade, a exortação em Cristo que Paulo faz. Versículo 1 do capítulo 2, começa: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Então, Paulo exorta aquela igreja, mostrando realmente que eles devem ser exortados em Cristo Jesus. Aponta para quê? Para a união do crente com Cristo, ou em Cristo, e o estímulo que ela deve trazer, essa unidade. Então, ele mostra realmente que nós temos que mostrar uma vida em Cristo, mostrar como Cristo ele mostra a unidade com o Pai, como a Trindade, ela é uma Trindade que tem unidade. Então podemos ver isso, como Paulo fala em exortação em Cristo. Nós unimos a todos aqueles que pela fé estão unidos em Cristo. Então a nossa unidade está realmente baseada em Cristo Jesus. Então essa unidade não depende da nossa própria vontade. Não é pela vontade do pastor Eliezer que eu tenho uma unidade com Mateus, por exemplo, com o Ivan, com a minha família, com todos aqui que estão aqui, que estão me ouvindo. Essa unidade não depende de mim, mas depende de Cristo, depende do Espírito Santo, depende da Trindade, para que eu possa estar unido com a igreja de Deus, para que eu possa ter essa unidade realmente com o povo de Deus. Não depende de você, de mim, meu irmão, depende de Cristo. Realmente. Então, podemos notar aqui, em primeiro lugar, que Paulo mostra que nós temos que ser estimulados realmente a essa unidade, porque Cristo realmente quer essa unidade. Quando nós falamos de exortação, é estimular o irmão, realmente. Então, Cristo nos estimula a ter essa unidade como? Porque a Trindade mostra essa unidade, realmente, entre eles. É um exemplo de unidade, a Trindade. Eles trabalham em conjunto, cada um tem um papel, mas os papéis deles realmente papéis definidos, que nós devemos olhar como exemplo para nossas vidas, essa unidade que eles têm, e colocar na vida da igreja, na minha vida, a unidade da Trindade realmente em nós. Então, se há exortação em Cristo. Em segundo lugar, o Paulo fala aqui, os fundamentos da unidade, consolação de amor. Então pode ver que Paulo continua: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Então podemos ver aqui outro motivo de realmente buscar a unidade que temos na nossa vida, na unidade cristã, é o amor de Deus por nós. Esse amor deve nutrir-nos, deve realmente fazer-nos que nós busquemos a unidade. Esse amor deve nos constranger a viver dignamente a unidade que nós temos uns com os outros. O amor que Cristo tem por mim e por você. E João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, como conhecemos o amor? Como somos unidos? Porque Cristo deu a vida por nós, pela igreja. Por isso nós somos unidos. E o que devemos fazer? Dar a vida pelos irmãos. Então, dar a vida pelos irmãos, o que é? Eu negar a mim mesmo, negar aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto de fazer pelo meu irmão, é sacrificar pelo meu irmão, é ter a alegria de participar do sofrimento do meu irmão, é ter realmente o gozo de poder realmente estar perto do meu irmão na hora da tristeza, na hora da alegria também. Isso que é realmente dar a vida pelos irmãos, realmente
conhecer o que ele passa, os problemas do meu irmão. Cristo fez isso por nós, também devemos fazer isso por eles também, pelos nossos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Você que tem irmãos, sua família de sangue, normalmente você luta pela sua família, pelos seus filhos, pais, os irmãos uns pelos outros, os filhos pelos pais, lutam por eles. Nós também, como corpo de Cristo, devemos lutar uns pelos outros. Não podemos deixar um caído e continuar andando. Temos que levantar uns aos outros. Temos que levantar aquele irmão que está, realmente ele tropeçou. Temos que levantar, dar a mão para ele, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Nós não podemos aqui na igreja, por exemplo, ficar destacando. Não, aquela pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Só se realmente ele der frutos, realmente ele mostra que não é, né? Pelos frutos conhecereis. Se ele mostra que realmente não é, nós temos que realmente adverti-lo. Mas aqueles que nós vemos o fruto, realmente os frutos que eles apresentam, frutos de pessoas que estão no corpo de Cristo, nós devemos lutar por ele, batalhar por ele, trazer de volta para o corpo, para a igreja, para a comunhão, porque Cristo fez isso por nós, nos inseriu no corpo dele, como igreja. Quando nós estávamos perdidos, Cristo fez isso por nós, colocando-nos no corpo dele pela sua morte. Outro fundamento da unidade que temos é a comunhão do Espírito, porque o texto fala, alguma comunhão do Espírito. Então, o verdadeiro cristão é aquele que foi chamado e foi batizado pelo Espírito Santo. Então, isso, meus irmãos, deveria realmente o quê? Quando você foi batizado pelo Espírito, fala, mas pastor, nós somos batizados pelo Espírito Santo? Nós somos presbiterianos? Nós somos batizados pelo Espírito Santo, sim. Quando Cristo nos chamou, quando Cristo nos resgatou das trevas, o Espírito Santo passou a habitar em nós, passou a dirigir nossa vida. Então nós somos batizados pelo Espírito Santo, fomos assim inseridos no corpo de Cristo. Então isso deveria acabar com toda desavença, com todo individualismo, com todo partidarismo dentro da igreja, pois isso é o princípio unificador da igreja. A morte de Cristo pelo corpo, a sua ressurreição, a sua glorificação, isso deveria determinar realmente o término de toda desavença na vida da igreja. Quantas desavenças há na vida da igreja? Por tantas coisas pequenas, irmãos. Por tantas coisas realmente que são coisas que devemos deixar para trás, devemos esquecer, coisas que não devemos levar para frente. Devemos somente lutar pela unidade da igreja. Você tem lutado pela unidade da igreja? Você tem lutado pela unidade com seu irmão? Você tem lutado para que seu irmão tenha uma boa comunhão dentro da igreja? Ou você tem deixado para lá? Ah, não, aquele irmão, não quero saber dele mais não. Já falei, ele é assim mesmo. Não, nós temos que lutar para que o irmão seja realmente, ele já está inserido no corpo de Cristo, mas que ele seja inserido no corpo aqui da igreja visível, dessa igreja aqui. Não podemos esquecer o irmão, porque ele tem um pensamento diferente de mim. Ah, não, ele pensa diferente, pastor. Ele não tem meu pensamento, mas a unidade não quer dizer isso, que a pessoa tem que ter o mesmo pensamento que você. A pessoa tem que gostar daquilo que você gosta. Ela tem que realmente fazer as coisas que você quer fazer, que você faz. Não, isso não é unidade. Como nós vamos ver posteriormente. Então, aquele que vive em desunião, ele evidencia não possuir o dom do Espírito Santo. Pois isso é o princípio unificador da igreja. O Espírito Santo nos unifica, nos dá essa ideia de corpo também, ligando cada parte do corpo, para que possamos glorificar o nome de Deus. Então, será que há comunhão do Espírito no nosso meio? Há, porque o Espírito Santo habita em nós. Precisa haver essa comunhão entre nós, igreja, corpo de Cristo. Também, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 6, ele mostra essa unidade da Trindade a respeito dos dons espirituais. Ele fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então veja, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus também é o mesmo que opera tudo em todos. Então veja, há essa unidade no trabalho da Trindade, a respeito dos dons espirituais dados à igreja. Então, precisamos realmente trabalhar com essa esperança, com essa alegria, que o Espírito Santo nos colocou aqui nesta igreja para podermos lutar pela sua obra, pelos inimigos que vêm de fora, pelos inimigos que vêm do meu coração, inimigos que querem atrapalhar a nossa unidade. Então temos que tomar esse cuidado nesta manhã, nesse dia. Também, outro fundamento da unidade, que podemos ver aqui no versículo 1, que além da exortação em Cristo, além da consolação em amor, além da comunhão do Espírito, também fala de entranhados afetos e misericórdias. Então o texto aqui diz que temos afetos. O que é afeto? Afeto é você ser sensível para com a necessidade do seu próximo. É você ser sensível para aquilo que o seu próximo precisa. Então, como eu já falei, precisamos ter esse afeto uns pelos outros. Precisamos olhar para o nosso lado e ver que eu não estou sozinho na igreja. Que eu não vivo aqui para minha família de sangue. Eu não estou aqui para algum grupo que eu tenho na igreja. Eu tenho um grupo aqui que eu vou só ajudar esse grupo. Esse grupo eu vou querer ajudar. Esse grupo tem meu alvo. Esse grupo é o meu objetivo. Se eles passarem falta de alguma coisa, eu vou pedir para a igreja ajudar aquele grupo, é meu grupo. Mas aquele outro grupo não. Aquele irmão não vou pedir, não precisa de ajuda não. Não. Afetos nós sermos sensíveis para a necessidade de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja. E podemos falar que a nossa igreja é aquilo que nós somos mais próximos uns dos outros. Tem outras igrejas, outras pessoas no corpo de Cristo? Tem, que estão mais distantes, nós não temos tanta proximidade. Mas quem está mais próximo de mim? É quem está aqui cultuando, né, nessa igreja comigo. Então é aqui que eu tenho, que Deus me colocou, é aqui que eu tenho a mente mostrar ao meu irmão que eu preciso dele, que ele precisa de mim. Independente de como eu sou, de como eu penso, nós precisamos ajudar uns aos outros, ter essa sensibilidade para com as necessidades dos outros. Você tem tido essa necessidade? Você tem tido essa sensibilidade para com o seu irmão? Você tem tido essa sensibilidade com aquele que está passando por dificuldade na vida da nossa igreja? Você tem sido sensíveis às lutas daqueles irmãos que passam nesse momento por doenças, por desemprego, por falta de coisas na sua casa? Você tem sido sensível por isso? Ou você tem sido aquela pessoa realmente que, não vou ajudar, porque ele pensa diferente de mim, ele não tem necessidade de ajuda. Se ele pensasse igual a mim, eu ia ajudar. Mas ele não pensa diferente de mim, não precisa de minha ajuda. Precisamos parar com isso, irmãos. Se nós pensamos assim, precisamos de ajudar todos no corpo de Cristo, independente de quem for, independente de quem é. Precisamos ajudar a todos no corpo de Cristo, meus irmãos. Então precisamos notar aqui, irmãos, que realmente precisamos de estarmos realmente firmes nessa ideia que devemos ser sensíveis. As pessoas estão passando por lutas e dificuldades no nosso tempo. Assim, então, vamos ao segundo ponto aqui que fala de afetos e misericórdia. Então, misericórdia o que é? Nós já sabemos. É a capacidade de nós sofrermos junto à dor que o outro está sentindo. Será que temos sofrido a dor do outro? A viver a unidade é uma questão de coerência. Coerência em nossa vida cristã. Cristo viu isso em nós, viu que nós estávamos sofrendo. Cristo viu que nós estávamos somente longe de Deus, estávamos indo para a morte. Então Ele veio, Ele pegou essa missão na eternidade para salvar os eleitos de Deus e nos salvou. Então, qual deve ser a nossa coerência? Se Cristo fez isso por mim, eu também vou fazer isso pelo meu irmão. Não você vai morrer para a salvação dele, mas você vai ajudá-lo nas suas lutas. Eu vou fazer isso pela unidade da igreja, para que a igreja se permaneça unida. Essa igreja tem uma unidade, realmente, que o mundo veja em nós a diferença, que o mundo veja em mim e você
aquilo que realmente Ele deseja, realmente aquilo que Deus deseja de nós, como igreja, como corpo dEle. Então, temos esses fundamentos, que nós podemos notar aqui, 4 fundamentos, que nós vimos aqui nesse versículo. Então, primeiramente, Paulo exortou a igreja em Cristo, encorajou a igreja, estimulou a igreja em Cristo. Depois ele falou que devemos temos alguma consolação e amor, devemos exercer isso aos nossos irmãos. Se a comunhão de Espírito que nos uniu como corpo de Cristo, que nos une, que une cada parte, devemos fazer isso pela comunhão que temos no Espírito. E se há entranhados afetos de misericórdia, eu devo também fazer isso com meu irmão, porque eu sou sensível à necessidade do meu irmão. Porque eu tenho realmente, eu estou vendo o sofrimento do meu irmão, eu sou coerente àquilo que Cristo fez por mim, eu vou ajudar o meu irmão também. Assim, no versículo 2, agora Paulo fala aqui então, dá um apelo à unidade. Paulo apela à unidade para aquela igreja. Então Paulo começa falando o quê? Completai a minha alegria. Nós sabemos que a carta à igreja de Filipos é repleta sobre esse tema, alegria. Fala muito sobre alegria, essa carta. Mas a alegria de Paulo não era completa. Por quê? Eles tinham que aprender sobre a unidade. Então Paulo fala, completai a minha alegria. Então, Paulo realmente queria que aquela igreja completasse a sua alegria. Realmente sendo uma igreja que mostrasse a unidade que eles têm uns com os outros. Então faltava alguma coisa para que aquela igreja completasse a alegria de Paulo. Então primeiramente temos que aprender, meus irmãos. Então, sobre isso. O que unidade não é? O pastor já comentou um dia aqui um pouco sobre isso. O que unidade não é? Então você pode pensar que unidade é várias coisas, né? Mas tem algumas coisas que unidade não é. Por exemplo, companheirismo social. Isso não é unidade. Então eu posso reunir socialmente em todos os lugares. Eu posso ter lazer, eu posso ter diversão, eu posso ajudar a preservação da vida, a igreja indo lá no hospital. Olha que igreja unida. Isso não é unidade. Por quê? Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode ir no hospital com um grupo. Um grupo pode ir no hospital e visitar lá enfermos, fazer lá, levar materiais ali para o hospital. Um grupo pode fazer isso. Que não seja o grupo, se não seja a igreja. Um grupo pode reunir para fazer ir no orfanato. Pode, todo grupo pode fazer isso, não só a igreja. Então isso não quer dizer unidade na igreja. Tá? Isso não é unidade na vida da igreja. Também, podemos pensar como unidade, que não é unidade, a uniformidade da organização. Então, porque a igreja não se limita a um grupo específico. A igreja não é um grupo porque ele é organizado, isso mostra unidade. Nós temos vários grupos organizados no mundo, temos os sindicatos que mostram, que lutam pela alguma classe, né, de operários, de trabalhadores. Tá? Então, não é porque um grupo é organizado que vai dizer que isso é uma unidade. Não é. Tá? Então, mas unidade o que é? O que é exatamente unidade? O que nós estamos falando sobre? O que é unidade na vida da igreja? O que é unidade na vida para a sua vida, como pessoa da igreja, do corpo de Cristo? O que é unidade? Unidade, meus irmãos, então, ela é o quê? Ela é aquela pessoa realmente que tem o Espírito Santo. A unidade ela é produzida pelo Espírito Santo. Então, as pessoas que estão fazendo obras no hospital, ela pode fazer isso muito bem. Mas se ela não tiver o Espírito Santo, não vale nada para ela, porque ela está fazendo aquilo com um objetivo incorreto. Então precisamos notar que a unidade é produzida pelo Espírito Santo, cujo fundamento é a obra de Cristo. Fundamento é a obra de Cristo, por quê? Nós sabemos para quem nós vamos dar glória. Nós sabemos para quem vai aquilo que estamos fazendo, que é glória para Cristo. Glória para o nosso Deus. Então nós temos que notar que a unidade é o quê? Ela é produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Ele que produz, não somos nós mesmos. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim:
Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então nós somos um só corpo em Cristo. É Cristo que nos revela, nos dá essa unidade em nossas vidas. É Cristo Jesus. Então podemos ver então que a unidade, ela não pode ser produzida pelo homem. Então as pessoas aí estão fazendo várias coisas. Olha que legal essa união. Olha que legal. As pessoas vieram ou se uniram, né, para fazer uma obra social. E as pessoas veem isso aí como algo bom. É algo que estão ganhando pontos no céu com Deus. Eu vou fazer essa caridade aqui porque isso aqui vai me fazer eu ir para o céu, né, direto para o céu. Não ter que passar por purgatório, não vou ter que passar, né, não tenho aí, né, sofrimentos na vida, estou ganhando alguns pontos com Deus. Não, a unidade não pode ser produzida por nós, por mim, por você. A unidade é obra de Deus em nossas vidas, somente. Então, Paulo também, ele fala lá em Efésios, né, capítulo 4, versículo 3, ele fala dessa unidade como: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo não fala aqui esforçando para fazer, para se produzir, não, mas ele fala o quê? Para nós preservarmos. Então se é preservar porque você ganhou de alguém isso, você obteve de alguém isso. É como a santificação. Nós somos santos porque alguém morreu por nós, Cristo Jesus. Nós não tornamos santos por nós mesmos. Nós não somos santos porque nós fizemos algo para ganhar isso. Não, foi Cristo que fez isso por nós. Mas nós devemos fazer o quê? Desenvolver a salvação. Como fala, né, Paulo mesmo em Filipenses, devemos desenvolver a salvação em Cristo Jesus. Então devemos esforçar. Então, isso é uma realidade espiritual que independe da nossa vontade. É Deus que nos dá esse desejo pela unidade. É Deus que faz isso. Então precisamos realmente fazer isso uns com os outros, preservar a unidade na igreja. Então precisamos fazer isso, irmãos. Não podemos ser aquelas pessoas que não preservem a unidade na vida da igreja, mas precisamos ser aquelas pessoas que buscam unidade. Se você vê algum problema em algum local da igreja, algum grupo da igreja, você deve ser aquele que não vai aumentar mais. Peraí, eu vou pôr mais lenha, né, nessa fogueira. Eu vou colocar que aumente a bagunça aí, que aumente a desunião, que aumente vire uma bagunça total. Você não deve ser este. Você deve ser aquele que vai realmente buscar unidade, que você vai preservar a unidade na vida da igreja, que você realmente quer que os irmãos vivam em união. Não que os irmãos vivam em briga. Irmãos, como é chato quando nós observamos igrejas com pessoas realmente brigando umas com as outras, pessoas que não podem conversar umas com as outras, pessoas que passam perto dos irmãos e de um irmão do outro e não conseguem olhar na cara do irmão, no rosto do irmão, não conseguem conversar com o irmão, falar uma boa noite, como vai? Não está tudo bem, então vamos conversar, vamos orar. Precisamos de uma igreja assim, irmãos. Será que nossa igreja tem sido assim? Com esse desejo da unidade uns com os outros? Porque Cristo nos uniu. Não foi por força, não foi realmente, né, porque nós queremos, porque eu quero fazer isso, não, porque Deus nos deu a unidade. E nós somos o quê? Exortados a fazer o quê? A preservar a unidade na vida da igreja. Preservar. Se nós não temos preservado a unidade na vida da igreja, nós estamos errando. Nós estamos pecando. Porque nós temos sido alvos, nós temos sido instrumentos de trazer a desordem à vida da igreja. Então nós precisamos pensar hoje, como nós temos vivido essa unidade na nossa igreja. Vamos pensar em outra igreja, na nossa igreja. Será que nós temos vivido conforme Deus requer de nós? Realmente. Então Paulo, ele apela para que a igreja seja uma igreja que tenha unidade. E o fundamento, qual que é? É Cristo e sua obra.
E Paulo, em Efésios, capítulo 2, então ali ele fala, Efésios, capítulo 2, ele fala ali sobre uma unidade que Deus concedeu àquela igreja, ao seu povo, durante a história, a partir do versículo 14 até o verso 16. Ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, dois povos que estavam lutando, gentios e judeus. Cristo, com sua morte, fez o quê? Uniu esses povos. Tanto gentios seriam salvos, como judeus seriam salvos também. E Deus nos reconciliou em um só corpo. Tanto gentios como o povo judeu, nós estamos unidos em um só corpo, o corpo de Cristo Jesus. Então, a humanidade. Então, não poderia haver essa separação, poderia haver realmente essa parede de separação que estava no meio, a inimizade, mas Cristo uniu esses dois povos. Cristo fez isto. Também nós precisamos pensar nisto, que Cristo também uniu a nossa igreja. Cristo colocou pessoas aqui diferentes nessa igreja, colocou pessoas que pensam diferente, sim, fazem coisas diferentes, sim, graças a Deus por isso. Mas isso não deve ser motivo de nós sermos desunidos. Nós devemos buscar a unidade na vida da igreja mais e mais. Então, meus irmãos, nós devemos pensar o seguinte: quando você veio para esse mundo, você não escolheu sua família. Ou escolheu? Você não escolheu, você não sabe nem quando você nasceu, você nem lembra, né? Ninguém lembra. Você estava lá no ventre da sua mãe, você lembra? Ninguém lembra. Quando você nasceu, você começa a lembrar a partir de uma certa idade. Aí você escolheu. Eu escolhi minha família, mas Deus escolheu minha família. Deus me mandou para onde Ele quis mandar, pela sua vontade soberana. Eu tenho a minha família, pela graça dEle. Então, meus irmãos, os irmãos biológicos, os filhos não foram vocês escolher os pais, mas foi Deus. E assim também, nós não escolhemos os irmãos espirituais. Não foi eu e você que escolhemos quem seriam meus irmãos espirituais. Foi Deus. Então, se Deus, Ele amou o seu irmão que está no corpo de Cristo, que você está inserido, o que nós devemos fazer? Amar também aquele que está inserido no corpo de Cristo comigo. Eu devo amar esse irmão, porque Deus amou, porque Jesus o amou e veio aqui morrer na cruz por ele. Então, nós não escolhemos nossos irmãos espirituais, foi Deus que escolheu. Mas muitas vezes nós queremos fazer essa escolha. Não, você não faz parte. Você está excluído. Não podemos fazer essa escolha. Porque Deus escolheu você para estar no corpo dele. E nós devemos aceitar. Amar esse irmão. Lutar por esse irmão. Ajudar esse irmão. Levantar esse irmão. Precisamos fazer isso todos os dias, irmãos. Orar por esse irmão. Aconselhar esse irmão. Puxar a orelha desse irmão se for necessário. Se ele está em pecado, vá realmente ali exortá-lo, para que ele possa largar a vida de pecado, que não combina com essa pessoa, uma pessoa que está no corpo de Cristo. Exorte-o. Mas temos que viver a unidade, meus irmãos. Então, meus irmãos, a unidade está realmente também relacionada com o quê? Além de Paulo queria que eles completassem a alegria, sendo uma igreja que tivesse unidade.
Então, qual que era o propósito que Paulo realmente queria daquela unidade? Qual era o propósito de Paulo? Que o texto fala: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, qual que é a necessidade da igreja? É a capacidade de que, apesar de todas as diferenças que temos diferenças, sim, possamos nos envolver para alcançar o propósito. Qual o propósito? Do corpo de Cristo, que é a glória dele. Mesmo que não consigamos uma unidade de organização, porque temos várias organizações na igreja. Temos a igreja presbiteriana, temos a batista, temos a Assembleia de Deus, temos várias igrejas, estilos diferentes, mas todas devem estar comprometidas com a glória de Deus, buscando servir a Deus soberano. E cada uma na sua igreja deve estar realmente fazendo aquilo que é necessário no corpo de Cristo. Qual que é o necessário? Pensais a mesma coisa, mesmo amor, unido em alma, mesmo sentimento. Então, como eu já falei, pensar a mesma coisa não é aqui a ideia de você, Rodrigo, não é pensar igual o pastor. Ele vai ter diferenças. Mas qual que é a ideia? Pensar a mesma coisa. Pensar que nós estamos aqui, temos a mesma palavra. A Bíblia é igual para todos. As lições da Bíblia não é só para mim. É para todos. Então temos que estar aqui na igreja pensando na palavra de Deus que nos une. É aquilo que nos orienta. É aquilo que nos conforta. Devemos pensar nessa palavra que nos une. Então, meu irmão, precisamos estar comprometidos com a glória do Senhor. E a virtude essencial para a unidade cristã qual é? Qual que são as virtudes? Versículo 3 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então a unidade produzida pelo Espírito Santo deve nos fazer lutar pela manutenção, pela preservação da unidade. E como é possível eu e você preservar a unidade na vida da igreja? Manter a unidade na vida da igreja? Como é possível? Paulo nos ensina aqui. Primeira coisa, nada façais por partidarismo. Um dos perigos da igreja são os partidos que dividem a igreja. Os partidos. O seu grupo de interesse. Você tem interesse no seu grupo, não do outro. Você não visa o bem integral da igreja, do corpo de Cristo, mas você visa o interesse do seu grupo somente. Então temos que evitar o partidarismo. Então, por exemplo, quando nós temos eleição de oficiais na igreja, o presbítero não pode ser eleito para poder, realmente ali no conselho, trazer coisas só de um grupo específico. Ah, não, eu fui eleito por aquele grupo da igreja, então eu tenho que defender. É como os políticos, né? Nós seríamos igual os políticos aqui. O presbítero não é eleito para isso, para defender determinados grupos, para defender a sua família. Lá no conselho eu vou defender a minha família. De qualquer maneira eu defendo a minha família. Não. O presbítero é eleito para poder fazer a vontade de Deus, a glória de Deus, para poder dirigir a igreja conforme a sua palavra. Toda a igreja. Não é só um grupo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que temos que evitar na vida da igreja é o partidarismo. Fazendo isso, nós vamos estar realmente ajudando, mantendo a unidade da igreja. Paulo cita outra coisa aqui também, evitar a vanglória. Se partidarismo é você agir no interesse de um grupo, vanglória é você agir em busca dos seus interesses individuais. São ações motivadas pela busca do seu próprio bem, satisfação de você mesmo, não do outro. Então precisamos evitar isso também.
Se eu tenho aqui na igreja vivido de maneira que eu busco o meu próprio bem só aquilo que eu quero, só os meus pensamentos que valem, só aquilo que eu falo que é certo, aquilo que o outro fala não está certo, não está correto. Todo mundo tem que andar conforme o meu pensamento. Se não andar conforme o meu pensamento, não, pastor, eu não quero mais saber dessa igreja, as pessoas não querem fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Não, você tem que ter humildade de saber reconhecer que você também é diferente. O seu pensamento pode estar até certo, pode estar correto, mas você tem que dar liberdade para o outro também, o que ele pensa. Então a vanglória também é algo que prejudica a unidade na vida da igreja. Não podemos ser pessoas que tenham vanglória na sua vida, que busque só aquilo que você pensa no dia a dia. Paulo também fala aqui, outra virtude que temos que cultivar para manter a unidade da igreja, humildade. Então ele fala, não faça isso por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Devemos cultivar a humildade. Humildade, o que é? A virtude de reconhecer que não possuo em nós mesmos nada que possa oferecer a Deus. Eu não possuo nada que eu possa oferecer a Deus ao meu próximo. Devemos reconhecer que nós estamos de mãos vazias. Eu preciso de Deus para dar as coisas. Se eu ajudo o meu próximo, porque Deus me deu. Se eu tenho condições de dar um conselho, de abrir a Bíblia e estudar e realmente edificar meu irmão com o ensino bíblico, eu tenho que saber que é Deus que me deu essa sabedoria, é Deus que me deu esse conhecimento, veio dele, não veio de mim mesmo. Seja humilde. Que nós não temos nada para oferecer. Mas quando Deus nos usa, é Ele que nos dá tudo. Todas as coisas é Deus que nos dá. Se você leva uma cesta básica, meu irmão diácono, para uma pessoa que tem necessidade, saiba que aquela cesta básica foi Deus que nos deu condições de trabalhar, é Deus que nos deu o dinheiro, é Deus que nos deu trabalho, que eu pude ir lá no supermercado e comprar aquele pacote de arroz, que está caro, né? Ultimamente, o pacote de arroz. O óleo também que está caro, né? Então, é Deus que me deu capacidade para essas coisas, para fazer essas coisas. Não veio da minha própria mão. Podemos ver o quê? Que tudo vem das mãos de Deus para as minhas mãos. Então tem que haver humildade para nós reconhecermos, se eu consigo ajudar o outro, é porque veio de alguém soberano, que foi Deus. Será que nós temos tido essa humildade na vida da igreja? De saber que tudo que nós recebemos vem de Deus, e quando vem de Deus eu tenho tido a humildade, quando eu ajudo meu irmão, reconhecer que aquilo que eu dei para o meu irmão, se Deus não tivesse dado para mim, eu não poderia fazer nada por ele, mas Deus deu para mim, então eu posso ajudá-lo. Temos que ter humildade de reconhecer isso nessa manhã, meus irmãos. Outra virtude que Paulo nos ajuda a entender como que eu posso preservar e manter a unidade na vida da igreja, é cultivar o que? O altruísmo. Porque o texto fala, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, uma atitude altruísta consiste na satisfação, na alegria com as coisas boas que eu recebo e também dou ao meu próximo. Então eu recebo e também dou ao meu próximo. Então precisamos cultivar isso na vida da igreja, irmãos, nesta manhã. Precisamos entender que a vida da igreja necessita dessas qualidades, desses cultivos, para que possamos realmente ser uma igreja que busque fazer a vontade do Pai todos os dias. Então, como está a sua vida falando da unidade na nossa igreja? Será que a nossa igreja tem sido uma igreja que tem tido partidarismo? Nós temos grupos específicos aqui na igreja? Será que nós temos buscado vanglória? Será que você tem pensado em você mesmo, na sua família, e esquecido dos outros? Será que nós temos realmente humildade
lembrando que tudo pertence a Deus, que tudo pertence somente a Ele, que tudo é Ele que nos dá para ajudar o outro? Será que nós temos altruísmo? Nós temos realmente buscado a satisfação do outro? Nós temos buscado realmente a alegria do outro? Com as coisas boas que eu recebo de Deus, eu tenho ajudado o outro? Será que nós temos feito isso, meus irmãos, nessa manhã? Nós temos que entender isso. Temos que abrir a mão do nosso egoísmo para pensar no outro e menos em nós mesmos. Temos que pensar mais no outro e menos em nós mesmos, irmãos. Mas temos que lembrar aqui qual o exemplo que Paulo dá agora, a partir do versículo 6 do nosso texto. Que exemplo Paulo vai nos dar para poder realmente mostrar como essa unidade foi formada, como chegou essa unidade? Cristo Jesus, unificador da igreja. A partir do versículo 6 ele fala assim: pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, primeiro ensino aqui que vemos em Cristo Jesus o que é? Abnegação. Então, Paulo aqui fala aos seus leitores o quê? Que Jesus, sendo Deus, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, não se apegou à sua divindade, sua realeza, o seu senhorio. Ele veio até nós, mesmo sendo o próprio Deus. Ele desceu até nós. Ele foi condescendente a nós, porque nós não poderíamos chegar até Ele da forma que estávamos em pecado, mas Ele veio até nós. Ele se abaixou aqui, Ele veio neste mundo, não se tornando pecador como eu e você. Ele continuou sendo Deus, mas Ele veio aqui porque nós não tínhamos condições de chegar a Deus. Ele teve que vir até nós. Então mostra realmente que Ele deixou a sua glória. E eu ensino para nós, meus irmãos, maravilhoso saber disso. Cristo deu exemplo para nós de abnegação, de deixar aquilo que é dele, próprio dele, ele deixou os céus, que está a sua glória. Ele é Deus, ele é o próprio Deus. Ele se manifestou em carne. E para nós não somos igual a Ele. Nós somos pecadores, limitados, necessitados. Mas como eu e você também não temos deixado algumas coisas por causa dele mesmo, por causa de Deus e por causa dos nossos irmãos. Nós não temos deixado. Não, eu tenho aqui minha casa. É tão gostoso ficar em casa. No frio, ficar bem gostoso, ali quentinho. Para que eu vou sair para visitar um irmão necessitado? Para que eu vou deixar tudo e vou atrás de um irmão? Para que eu vou fazer isso? Nós temos que deixar as coisas que nos faz bem, meus irmãos, algumas vezes, para aquele que está ao nosso lado, que faz parte do corpo de Cristo. Muitas vezes nós não deixamos. Nós queremos permanecer com o nosso dia a dia ali, família, com o meu grupo, com meus amigos, mas eu não deixo, eu não quero ajudar meu próximo, meu irmão, mas Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por mim e por você, você que está me ouvindo essa manhã. Então você deve pensar, o que Cristo fez por você, nós também devemos fazer pelo nosso irmão. Faça. Ele morreu por mim e por você. Nós também precisamos deixar aquilo que nos atrapalha para servir nossos irmãos e servir os nossos irmãos. Também, o texto nos ajuda a entender também, nesta manhã, mais coisas que Cristo fez. Também nós podemos primeiramente notar que Cristo Ele ensinou-nos a abnegação e também nos ensinou também a humilhação. Ele foi humilhado. O texto diz, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo, Ele deixou a sua majestade lá nos céus, veio até nós.
assumiu uma situação de pobreza, se fez carne, sendo eterno, se fez homem, sendo rei, se fez servo, sendo bendito, exaltado pelos anjos, se fez maldição por nós, sendo santo, tomou nossos pecados. Ele veio, se humilhou, porque nós precisávamos dele. Ele fez isso por nós. Ele desceu do céu, nasceu aqui, não foi em um palácio, mas num berço de palha. Não foi no seio de uma família grandiosa, rica, com nome, mas uma família pobre e sem influência. Cristo fez isso por mim e por você. E quantas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos fazer isso por nosso irmão? Cristo fez isso por nós, pecadores, pessoas difíceis, pessoas que não queriam saber dele, pessoas que nós olhávamos para ele e não via algo bom na sua face, nada víamos nele para que ele não nos agradasse, porque ele foi moído pelos nossos pecados. Mas temos que entender, meus irmãos, que nós realmente temos que entender que Cristo ele veio neste mundo, ele se humilhou, ele desceu do céu, ele não tinha onde se reclinar a sua cabeça, mas ele veio a si mesmo para nos salvar. E Cristo também nos ensinou também a servidão, ser servo, porque o texto fala que ele assumiu a forma de servo, o texto diz. Então, o ministério de Jesus foi um ministério que ele serviu as pessoas aqui. Ele fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, ele serviu as pessoas aqui, a mim e a você. Ele curou doentes, ele purificou leprosos, ele curou paralíticos, ele alimentou os famintos, ele consolou os tristes e morreu por pecadores. Então Cristo, ele serviu, ele veio como servo, ele é o rei dos reis. Então, meus irmãos, Cristo, onde havia trevas, ele levou luz, onde havia discórdias, ele levou paz, onde havia confusão, ele levou verdade, onde não havia perdão, ele levou salvação. Então Cristo, ele sofreu as consequências do nosso pecado até o final, ele foi sacrificado, custou a sua própria vida, ele foi livremente, voluntariamente, sofreu por seus filhos, por aqueles que o Pai o deu a ele. E nós como igreja, o que nós temos feito pela unidade da igreja? O que nós temos feito para que a igreja permaneça em unidade? Será que nós temos lutado pela unidade da igreja? Cristo fez isso por nós. Será que nós temos seguido o exemplo de Cristo? Ou não? Será que nós temos nos preocupado que a igreja continue unida da maneira que agrade ao Senhor Deus? Nós temos que pensar nisso esta manhã. Meu irmão, aqueles que estão me ouvindo, pense na vida, na unidade da nossa igreja. Será que nós temos uma unidade que Deus tem se agradado aqui em nossa igreja? Ou não? E Cristo também, em último lugar, nos ensinou a glorificação. Versículos 9 a 11. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a Bíblia ensina que aquele que será humilhado, aquele que exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então ele nos ensina a buscar a glória de Deus, o bem do nosso próximo. Em tempo oportuno, Deus mesmo, ele nos exaltará. Então não busque aqui nesse mundo a sua glória, busque a glória do Pai, porque em momento oportuno, Deus, ele mesmo vai te exaltar, ele somente, não é o homem, é ele. Quantas vezes nós buscamos aqui a glória do homem? Quantas vezes nós buscamos aqui reconhecimento do homem? Não queremos que o homem nos reconheça, que o homem que bata a palma para nós, que o homem nos dê glória.
Não busque isso. Ajude o seu irmão, mas buscando a glória do Pai somente, a glória de Deus somente. Então, meus irmãos, Cristo se humilhou. Os homens humilharam Cristo. Os homens falaram coisas terríveis para Cristo. Chamou ele de pecador, de beberrão, de até possesso. Mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Cristo veio aqui servir. Se ajoelhou até nós para servir. Mas agora Deus vai fazer que todo homem se ajoelhe diante dele. Porque Ele é Senhor. Todo homem vai confessar que Ele é Senhor. Então, por final, meus irmãos, quero te dar algumas outras explicações para nossas vidas. Sonde quais são suas motivações e propósitos no serviço com a igreja de Deus. Qual a sua motivação para estar aqui na igreja? Você está inserido no corpo de Cristo? Espero que sim, você é salvo. Quais são suas motivações na vida da igreja? Abandone todo e qualquer interesse pessoal. Abandone todo interesse pelo seu grupo. Mas busque a unidade do corpo de Cristo. Não do seu grupo. Não de você próprio. Mas busque interesse pelo corpo de Cristo. Esteja disposto a se sacrificar pelo interesse do outro. Esteja disposto para sacrificar pelos interesses do outro. A fim de que os interesses do reino sejam alcançados. Que a glória de Deus seja dada somente a Ele. Abandone o orgulho. Siga o exemplo de Cristo para o bem da igreja. Porque Cristo, Ele quer que nós façamos isso. Cultive a humildade que caracteriza a igreja de Cristo, a pessoa de Cristo. Seja instrumento de unidade, não de divisão. Então, nesta manhã, meus irmãos, quero realmente confrontar a cada um de nós, a começar de mim. Nós busquemos mais a unidade da igreja. Busquemos todo dia isto, porque isso faz bem para o corpo de Cristo e isso traz glória a Deus, nosso Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que possamos buscar sempre preservar a unidade do corpo de Cristo. Oremos. Ó Pai, nós te adoramos, te servimos nesse momento, Pai, porque Tu és Deus bom, um Deus que mandou Jesus Cristo para nos salvar, porque o Senhor mesmo nos inseriu no Teu corpo, Senhor, nos uniu a Ti, Senhor, e o cabeça é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, nos ajude nessa manhã a entender que precisamos cada dia mais buscarmos preservar a unidade da igreja, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa unidade, o Senhor nos concedeu sermos inseridos no Teu corpo, e precisamos todos os dias buscá-la, preservá-la, uns com os outros, ajudando, apoiando, exortando, encorajando cada um dos irmãos, Pai, corrigindo, porque é o Teu corpo, Pai, o corpo de Cristo. Que possamos todos os dias dar glórias ao Senhor, porque somos inseridos nesse corpo. Tudo que façamos, tudo que pensamos, Senhor, seja para a Tua glória, Senhor. Não seja pensando em nós mesmos, ou nos nossos grupos, Senhor. Mas possamos pensar naquilo que o Senhor quer de nós, naquilo que a Tua palavra quer de nós. Não aquilo que o nosso coração deseja, mas aquilo que o Senhor quer de nós. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.